Olha para mim. Abra a tua Bíblia. João 4:31. John 4:31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Vou falar de dois assuntos aqui. Vou falar da colheita e vou falar também, antes da colheita, vou falar dessa comida que os discípulos não conheciam. Só Jesus já conhecia. Rabi, come. Porém, ele lhes disse. Os discípulos trouxeram comida. Eram 12 horas. Foram comprar comida na aldeia. E Jesus ficou sozinho e lhe apareceu uma mulher que era prostituta, adúltera. Vocês conhecem a história. E como terminou, a aldeia toda se rendeu, foi salva através do seu testemunho. E também depois os discípulos que chegaram, trouxeram comida e disseram: Rabi, mestre, come. E Jesus, o mestre, respondeu: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Qual dessas comidas que ele comia e que os discípulos não conheciam? Lembra-se dessa comida, né? Essa comida é aquela que Jesus falou a Satanás no dia da tentação. E Jesus tinha fome, ou então sentiu fome, e o diabo veio com as pedras para que Jesus as transformasse em pão. Duvidando de Jesus. Se tu és filho, uma condição, se tu, desafiando Jesus, não transforma essas pedras em pão. És filho de Deus? Não dizes que és filho de Deus. Então Jesus respondeu a Satanás: Satanás, o homem não vive só do pão, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta comida que Jesus fala, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Essa comida que Jesus falou a Satanás, que é a palavra de Deus, que sai da boca de Deus. E na palavra de Deus, é o mandamento, é o estatuto, são juízes de Deus para com a humanidade, para com os homens. E o homem que praticar, que viver, que fazer o que Deus ordena, o homem vai viver. Dentre este pão, que é a palavra que sai da boca de Deus, tem a vontade de Deus e tem a obra de Deus. São duas coisas muito diferentes. Faz parte do mesmo pão. Porque o mesmo Deus que ordena que os humanos façam a vontade dele, também ordenou para que os humanos façam a obra dele. A mesma palavra que te ordena para você fazer a vontade dele, a mesma palavra te ordena para que você faça a obra dele. O que é a vontade de Deus e o que é a obra de Deus. Mas antes disso, vou ler. E os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Alguém lhe trouxe de comer e trouxe uma comida que nós não conhecemos? E respondeu Jesus dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Parece que as duas coisas são a mesma coisa, mas não. Veja só, por exemplo, quando eu deixo de pecar, estou a fazer o quê? A vontade de Deus, porque Deus é que me mandou e que manda que aquele que quiser lhe seguir deve renunciar à sua vida. E renunciar à sua vida é deixar de fazer o que você quer, para fazer o que Deus quer.
E Deus quer que você pratique a justiça, que você ame, que você fuja do pecado. Isto é fazer a vontade de Deus. Quando você guarda a palavra de Deus, para não pecar contra Deus, você está a fazer a vontade de Deus. Olha o que Davi dizia: guardei a tua palavra no meu coração. Guardar a palavra de Deus no teu coração é fazer a vontade de Deus. O que é isso, guardar a palavra de Deus? Você pensa que é decorar? É observar. É praticar a palavra de Deus. É observar a palavra. Isso é guardar a palavra de Deus, para não pecar contra Deus. Porque quando eu guardo a palavra de Deus, ou então quando eu observo, ou então realizo, cumpro, faço, obedeço a palavra de Deus, estou a fugir do pecado. Estou a evitar o pecado. Estou a deixar de fazer a minha vontade, que é a vontade do diabo, que é do mundo, que é pecado. Isso é fazer a vontade de Deus, para não pecar contra ti. Fazer a vontade tua, que é vontade pecaminosa, em detrimento da vontade de Deus, isso é que é pecado. O que é o pecado? Pecado é a transgressão do mandamento. O que é a transgressão? Desobediência. Fazer o contrário. Transgredir. Traspassar. Tropeçar. Ok? A palavra de Deus. Veja só. As nações têm constituições. As organizações têm estatutos, normas, regras. O trabalhador, o cidadão, o congregado que violar as regras que a própria congregação ou então nação estabeleceu, isto é crime. Então, eles imitaram Deus. Deus é um Deus de lei, de estatutos, de regras. Não é um Deus de desordem, de libertinagem, de bagunça. Não. Deus ordeiro, que ordena para que todos possam lhe obedecer e fazer a vontade dele, para o bem deles. Porque quem guarda o mandamento é para o bem dele, não é para o bem de Deus. Deus não sofre nenhum dano ao lhe desobedecer. Deus não diminui nada. Deus continua Deus, quer lhe obedecendo, quer lhe desobedecendo. Deus não se torna mais Deus ao lhe obedecer e não se torna menos Deus ao lhe blasfemar, ofender, desagradar. Não, ele continua Deus. Então, o mandamento é para o bem da própria pessoa. Quem beneficia em você cumprir, guardar o mandamento de Deus, é você e os teus irmãos. Porque quando eu faço a vontade de Deus, eu estou a me fazer bem a mim mesmo. E também estou a fazer bem ao próximo. Isso é pecado. Isso é transgressão do mandamento. Isso é não fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade da carne. Porque é carne que está a cobiçar. Que a carne, quando ele vê numa mulher, ele pensa que a vida dele muda com aquela mulher. A carne, quando ele vê comida, ele pensa que aquela comida vai mudar a história. A carne, quando ele vê uma casa bonita, a carne, quando ele vê um carro, a carne, quando ele vê uma coisa que acha que é interessante, ele estará disposto a possuir aquilo, nem que matando, roubando, corrompendo, violando, transgredindo. É assim que a carne é. Essa é que se chama a vontade do homem, vendida em Adão. Vontade pecaminosa, mas não é de Deus. Agora, quem é que vai sofrer o homem ao adulterar, ao dormir com a mulher do seu companheiro, como diz a Bíblia, do seu próximo? Você dorme com a mulher do seu próximo, vai desfrutar do prazer da carne, mas você vai prejudicar a tua alma. E também vai prejudicar uma família inteira. Aquela mulher tem marido e tem filhos. Você prejudica o teu próximo.
e os filhos do teu próximo. Porque essa mulher traiu seu marido, a maldição vai entrar em casa. E quem vai sofrer é todos da casa, direta e indiretamente. O marido, ao se aperceber, aquele casamento que era uno, indivisível, forte, onde a felicidade reinava, a paz, é quebrada a aliança, divórcio, e os filhos que fazem parte de um casamento que foi divorciado nunca mais serão os mesmos. O mesmo amor que eles receberam dos dois já não vão receber. Geralmente os maridos até começam a criar restrições para com aqueles filhos. Pode amá-los, mas o dia que ele voltar a casar e gerar filho, a atenção vai para aquela mulher. A própria mulher vai fazer tudo para que a atenção seja para com os filhos dele, não para com os que do antigo casamento. Estás a ver a desgraça, a destruição? E esses filhos ficam com raiva do pai, depois vão vir matar o pai, depois quando o pai ficar velho, vão retaliar, vão se vingar. Olha as consequências. Por isso eu disse que quando alguém peca, ele próprio é que se fatiga e fatiga também os outros. Um só que comete pecado, mas vão sofrer muitos. Vai sofrer ele e vai sofrer até outros que não tiveram lá. Assim como a nação. Veja só, por exemplo, os pactos que se fizeram nas nações. Aquele pacto que o Maomé fez. Faz sofrer milhões e milhões no mundo, ou bilhões. Só um homem que se envolveu com Satanás, ele desejava crescer, alcançar a plenitude de Satanás, cobiçou o poder de Satanás, trabalhou até que alcançou a plenitude de Satanás, mesmo morto, mas o seu pacto ainda continua a falar alto. Estão aí as pessoas a se matarem em nome de Maomé, a defenderem a doutrina, as suas convicções até a morte, guerras, tudo isso, para não falar o pecado que estão a cometer ao adorarem aquele homem mentiroso, feiticeiro, e as consequências que seguirão depois disso, que é a condenação eterna. Só um homem arrastou milhões ou bilhões no inferno. Um homem. E não é só ele, só o exemplo que eu tirei. Isso existe em todas as nações, povos e línguas. Hoje o povo angolano sofre por causa do pacto de Angola Quiloanos. É só um que se envolveu com as trevas, que tinha paixão pelo poder de Satanás e condenou uma nação escrava. Eu vos falei, o dia que vocês verem que essa Angola foi governada por um presidente de Angola, começou a libertação. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vamos falar ainda da comida e da comida de Deus, de Jesus. Minha palavra, minha comida. Quando se faz a vontade de Deus, está-se a comer a palavra de Deus. Quando se realiza a obra de Deus, está-se a comer a palavra de Deus. Mas cuidado no item de realizar a obra de Deus. Cuidado. Eu vou explicar muito bem. Quais são as obras que são aceitas? Não é que todas as obras são aceitas. Deus se serve fazendo o que Ele manda no tocante à sua obra. E a sua obra é na terra, não é no céu. Quando você serve aos humanos, em nome de Deus, está a fazer a obra de Deus. Mas, se você não faz a vontade de Deus, se você não faz a vontade de Deus, e você só faz a obra de Deus, as tuas obras você não faz para Deus, é para ti mesmo. Deus não aceita as obras daqueles que não fazem a vontade dele. Ok? Por isso as pessoas estão a se enganar, fazendo a obra de Deus e pensando que vão ter recompensa da parte de Deus.
Deus vai recompensar sim os que fazem a obra dele, mas que aqueles a quem ele conhece. E quem são os conhecidos de Deus? Não os que fazem a obra de Deus, os que fazem a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, este é conhecido de Deus. E aquele que é conhecido de Deus, suas obras são aceitas diante de Deus. Por isso, no dia do julgamento final, aparecerão homens que fizeram a obra de Deus, que estarão a chorar. Ouviu? Em teu nome, Deus, profetizamos, obra de Deus. Curamos as pessoas, obra de Deus. Libertamos ou expulsamos demônios, obra de Deus. Operamos maravilhas, obra de Deus. Pregamos a tua palavra, obra de Deus. Ajudamos as pessoas. Demos caridade. Dei de comer aos famintos, dei de vestir aos que não tinham. Fiz isso, levantei, visitei os órfãos, visitei as viúvas nas suas tribulações, visitei os prisioneiros, visitei os doentes. Fiz isso. Mas o que é que Jesus fala para esses todos que fizeram a obra de Deus, mas que não faziam a vontade de Deus? Eu nunca vos conheci. E ainda vai os expulsar. Apartai-vos de mim. Eles mostram porque que, mesmo fazendo a obra em nome de Deus, e eram desconhecidos, porque eles cometiam pecado. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Acabou. Quando alguém pratica a iniquidade, ele não está a fazer a vontade de Deus. E se ele realizar a obra de Deus, essa obra não é aceite. Todos que têm mãos sujas, suas obras são rejeitadas. Mãos sujas. O que é isso, mãos sujas? São aqueles que não têm vida com Deus, mas porém suas mãos estão sempre a trabalhar. Estão sujas, estão em pecado. E as obras das suas mãos não são aceitas. Por isso a justificação não é pelas obras, mas é pela fé. E qual fé? De crer que Deus existe e enviou seu Filho e ressuscitou dos mortos? Não. É muito mais que isso. Fé é viver o Evangelho. Fé é viver Cristo. É carregar a cruz. É seguir Jesus. Isso é que é fé. Isso é que te justifica. É fazer a vontade de Deus. Não basta crer. É crer e amá-lo. Isso é que é fé. E esses serão justificados. Porque se fosse porque todos que dizem que Jesus é Filho de Deus e veio ao mundo e morreu e ressuscitou, isso daria motivo para a salvação, até os demônios seriam salvos. Até os anjos caídos seriam libertos. Satanás também crê, mas continua a ser Satanás. Os demônios creem, continuam a ser demônios. Entenderam? Então, cuidado com a palavra de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Ela é comida, sim. Mas que tipo de comida? Que dá vida ao mundo. Para os quais? Aqueles que comeram ela. E como comer a palavra de Deus? Não somente fazendo a obra, mas antes, primeiro, fazer a vontade de Deus. E depois, todos os filhos de Deus são chamados para trabalharem na obra de Deus. Todos, cada um segundo a sua vocação. Mas todos. Então, os filhos que fazem a vontade de Deus e que devem trabalhar para Deus, o trabalho vai lhes dar recompensa aqui e na vida eterna. O serviço vai trazer prêmio, salário.